Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Edmar Geraldo Salomão, em nome de quem eu cumprimento também os demais parlamentares desse município. Excelentíssimo senhor vice-prefeito de São Bento Sul, Márcio Drevic, e demais autoridades aqui presentes e já nominadas pelo protocolo. Ilustríssimas senhoras e senhores, em especial a minha filha Isabel Meck, boa noite. Cumpre-me, por um dever de justiça, usar desta tribuna, neste momento, para externar minha gratidão e meus agradecimentos ao nobre presidente dessa importante Casa de Leis pela solicitação de uma moção ao 4º Grupo de Polícia Militar Rodoviária. A atitude de reconhecer é um ato de profunda demonstração de consideração e respeito com nossa instituição. Não pela vaidade do reconhecimento, mas pela afirmação coletiva de que nossas ações rodoviárias e o nosso trabalho em prol do Planalto Norte catarinense tiveram aprovação e serviram de alguma forma para salvaguardar vidas e trazer melhorias aos usuários das rodovias sobre nossa circunscrição, em especial o município de São Bento do Sul, que concentra a maior parte viária do nosso posto. Esse reconhecimento vem brindar um ano tão importante, porque a Polícia Militar Rodoviária completou no dia 11 de agosto 40 anos de atividades no policiamento de trânsito rodoviário nas estradas estaduais de Santa Catarina, sendo que o nosso posto é o 4º mais antigo do estado, sendo que a fiscalização de trânsito na rodovia SC 418, conhecida como Estrada Dona Francisca, principal corredor de exportação da região norte do estado, motivou a instalação do 4º Grupo de Polícia Militar Rodoviária em 1979. Inicialmente, o posto foi construído às margens da BR-280 em Guaramirim, e em 1984 foi transferido para o local atual, no KM-38 da SC 418, em Campo Alegre. A Polícia Militar Rodoviária busca cumprir sua missão, atuando para propiciar um trânsito em condições seguras, priorizando em suas ações a defesa da vida. Para isto, ao longo das rodovias estaduais, os policiais militares rodoviários estão postados para o auxílio, orientação, prestação de socorro e fiscalização, entre outras atividades de polícia de trânsito rodoviário, para oferecer segurança, comodidade e fluidez aos usuários das estradas catarinenses. Porém, o atual cenário brasileiro, com tantas denúncias de corrupção, violência e inversão de valores, afeta, infelizmente, também a nossa região, seja pelo desemprego, falta de recursos para investimentos, ou até mesmo o usuário condutor de veículo que desrespeita as normas preceituadas no Código de Trânsito Brasileiro, com o sentimento de impunidade ou atitude de inconsequência relativa aos próprios atos. Nesse ano já foram registrados 351 acidentes de trânsito, com 8 mortes e 190 feridos. Mas atente que tiver em nossa circunscrição mais acidentes, sendo que alguns foram registrados online, outros registrados posteriormente através de boletim de ocorrência, e, por fim, alguns de pequena monta ou motivo desconhecido, que não foram nos informados, aumentando os números inicialmente mencionados. Para uma malha viária de 100 quilômetros, são bastante os acidentes registrados, na média, quase 1,5 por dia, sendo que considera a maior porcentagem desses relativos à imprudência dos condutores. Senhoras e senhores, quem dos senhores já não presenciou uma imprudência no trânsito, seja o uso do telefone celular, ultrapassagem pela direita, forçar ultrapassagens em curva, excesso de velocidade, entre tantas outras que flagramos diariamente? Quem dos presentes não ficou indignado de estar esperando parado em congestionamento e um espertinho ultrapassou pela direita de forma mal educada e em desrespeito a todos os demais condutores, sendo que ocorreu e ocorrerá novamente em nossas rodovias, principalmente agora, final do ano, em direção ao litoral catarinense. Meu sonho, e consequentemente do 4º Grupo, ao qual represento na forma de comandante,
são de minimizar os acidentes e as mortes em nossa região, pois é lamentável ter que informar os familiares que um ente querido morreu num acidente. Infelizmente, 2 anos atrás, ocorreu a maior tragédia com mortes de trânsito rodoviário em Santa Catarina, e o 4º maior do Brasil. E o que mudou? 51 mortos numa tragédia. E quantas mortes ainda serão necessárias para que acordemos para essa triste realidade? Cadê o apoio do governo, dos senhores políticos, empresários, clubes de serviço, ONGs e comunidade em geral? A nossa malha viária atinge diretamente 3 municípios, São Bento do Sul, Campo Alegre e Joinville, e indiretamente, no mínimo, mais 3. E qual o apoio prestado? Meu maior sonho é com coisas simples. Câmera de vigilância em frente ao posto para monitorar os veículos que sobem e descem a Serra Dona Francisca. Um veículo aéreo não tripulado, conhecido como drone, para monitorar acidentes na serra e o fluxo de veículos na rodovia. Câmeras de fiscalização para as viaturas, um armamento mais moderno e também armamento incapacitante como a taser. Mas, infelizmente, nem coisas simples como material de higiene e limpeza para mantermos o banheiro dos usuários temos apoio da sociedade local. E efetivo, daqui uns dias teremos a formação de uma escola de soldados em Santa Catarina. E o que está sendo feito para nos auxiliar que venham novos policiais ao posto? Estamos trabalhando de forma limitada com um número baixo de efetivo, sobrecarregando os mesmos. Porém, com muita dedicação, esses bravos policiais estão superando as adversidades com muita força de vontade, coragem, esforço e gentileza, demonstrando que a Polícia Militar Rodoviária é formada por verdadeiros guerreiros. Enfim, apesar desse infortúnio, estamos nos dedicando ao máximo para atender bem os usuários das nossas rodovias, não apenas pela nossa missão constitucional, e sim porque queremos ser o diferencial para um trânsito mais seguro e eficiente. Em minhas palestras, destaco a seguinte frase: gentileza gera gentileza. As mudanças de comportamento são indispensáveis para a consecução de um trânsito mais seguro e humano. Pergunto, vamos mudar? Novamente agradeço imensamente a moção de aplauso que é concedida por iniciativa do vereador Edir Salomão e faço esse agradecimento em nome de toda a minha equipe de policiais rodoviários operacionais e também os policiais do CETISP, que diuturnamente se colocam à disposição, não apenas dessa Câmara Municipal, mas de toda a sociedade e daqueles que recorrem ao nosso trabalho. Finalizando, agradeço ao senhor Coronel José Norberto de Souza Filho, comandante do Comando de Policiamento Rodoviário de Santa Catarina. O senhor Major Marcelo Sestran Venera, comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária de Joinville. Ao Tenente Coronel Fabiano Dias Perfeito, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar de São Bento do Sul. Ao senhor Edir Salomão e sua assessora Nathalie Groscop Grossel, que sempre estão à disposição do nosso posto, em especial a minha família, amigos e principalmente a minha família militar rodoviária. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Sargento, um momentinho. Se algum vereador queira fazer alguma pergunta, por favor. Vereador César Godoy, por favor. Eu apenas quero fazer uma consideração, parabenizá-los pela moção, que é justíssima. Diante de, ainda se não bastasse, todas essas considerações que o senhor fez aí da tribuna, que muitos não conhecem, só acreditam que é aquilo ali pronto, ninguém vê o que está por trás. Eu tenho certeza que os vereadores, nem só os que eram vereadores na legislatura passada, mas muitos se lembram aqui, não sei se o senhor estava à época lá, mas da oportunidade em que a Polícia Rodoviária pegou uma viatura e foi tapar buraco da rodovia, porque aquilo evidentemente ajudava a causar mais acidentes. Isso foi objeto até de uma moção de repúdio ao governo de Estado, e nós não queríamos constrangê-los, porque às vezes os senhores querem trabalhar quieto nisso, porque não é a função dos senhores, nós sabemos, e tiveram que fazer isso. E eu me lembro, acredito que os senhores se lembram também, mas principalmente ali na entrada do bairro Brasília, eu me lembro muito bem, que eram crateras, e aí o motorista quer desviar, é à noite, e estava sujeito. Então eu queria registrar que me recordo desse momento e cumprimentá-los, porque
nós sabemos que, além da dificuldade de fazer o trabalho dos senhores, que é natural, os senhores ainda têm que dar uma desdobrada e fazer aquilo que não é competência dos senhores. Então, eu queria lhe cumprimentar e parabenizar não só o vereador Ed pela moção, mas os senhores pelo trabalho. Vereador, quer responder? Por favor. Com relação a essa situação, eu ainda não estava na Polícia Rodoviária. Eu comecei a partir de janeiro de 2015, e em março de 2015, meu batismo de fogo foi a condução do acidente do ônibus. Eu vi esses fatos, e o que eu tomei de lição nisso? Eu cobro diariamente dos meus policiais para que eles nos tragam informações sobre a via, buracos, placas, iluminação, que hoje é uma grande crítica à Serra Dona Francisca, inclusive vim ontem de lá, e está realmente muito triste. E o que nós temos feito como fiscalizadores da rodovia? Estamos informando diretamente ao escritório regional aqui de São Bento, através do engenheiro Rudinei, e também a superintendência em Joinville, do senhor, fugiu o nome, do senhor Ademir Vicente Machado. Qual que é o nosso propósito? Felizmente, eles têm nos atendido porque eles têm visto a nossa boa vontade. Se os senhores analisarem, de 2 anos para cá, quantidade de placas que aumentaram na rodovia, pintura em faixas, inclusive um orgulho que eu tenho pessoal, porque foi um pedido do Major Valdeci, quando me cedeu da Polícia Militar de Rio Negrinho para a Polícia Rodoviária Estadual, que eu corresse atrás da curva de Rua do Júlio. Hoje vocês podem ver que está bem sinalizada, ainda há acidentes em dias de chuva, mas conseguimos minimizar muito. Só que, infelizmente, como eu citei na minha fala anterior, a imprudência ainda prevalece na nossa região. Vereador Jaime, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, comandante, queria parabenizá-lo pelo serviço prestado. Vejo que foi em tom de desabafo, algumas citações que o senhor assim o coloca. Quero me solidarizar a esta causa, então, porque às vezes, assim como eu, grande parte da população não tem conhecimento dessas coisas. Fiquei aqui abismado quando itens de higiene pessoal não, assim vocês não o recebem ou não têm. Mas onde está a grande parte do nosso dinheiro? Né? Com certeza há dinheiro arrecadado. E por que não é repassado para essas entidades que sim necessitam, como é o caso da Polícia Rodoviária? Se é possível responder ou não, qual é o efetivo que a corporação tem, comandante? Com relação ao desabafo, como eu disse anteriormente, eu passei pelo batismo de fogo, que foi o acidente. A maior minha dor foi porque era um pessoal de União da Vitória, minha terra natal. Por mais que eu não conhecesse aquelas pessoas, eu vi os corpos. Eu ministrei, até às 11 horas da noite, eu deixei aquele ônibus lá no nosso pátio. No outro dia, 6 horas da manhã, quando vi a mensagem emocionante do antigo major, hoje tenente-coronel Fábio, chorando, né, na antiga RBS TV, eu chorei junto, de desabafo. E daquele dia em diante, eu quis mudar o trânsito da nossa região. 2, 3 meses depois, faleceu aqui na Avenida dos Imigrantes, aqui perto, 2 senhoras, 2 professoras, de União de Vitória, minhas ex-professoras de faculdade. Mais ainda aumentou minha dor. Quando eu me referi ao material de higiene e limpeza, não é no fato de não vir, vem, só que vem em número limitado, seria mais para uso interno, mas o nosso posto talvez seja uma das únicas instituições 24 horas abertas à comunidade, onde que 3 horas da manhã, para um caminhoneiro, para uma família, utilizar desde um café nosso a um banheiro que é exclusivo do usuário.
Inclusive, minha filha que está presente, eu usei o trocador de fralda dela lá no posto. Para quê? Para que uma mãe pudesse levar seu filho, sua filha, a ter um local digno de fazer a troca de fraldas. Inclusive, não só eu, como vários policiais, tiramos dinheiro do bolso para colocar fraldas e outros meios lá dentro. Para quê? Nossa obrigação? Não. Mas atender, fazer o diferencial, fazer o plus que hoje tanto a gente espera de nosso serviço público em geral. Com relação ao efetivo, eu não posso citar números, até pela onda de violência que está acontecendo em Santa Catarina, mas eu digo que está bem abaixo do que deveria ter, que nossos policiais muitas vezes se desdobram necessitando de outras facções PM, por isso eu citei o Coronel Fabiano, pois o 23º Batalhão, através de Campo Alegre ou São Bento do Sul, muito nos auxilia diariamente, tem atendimentos de ocorrência pela nossa necessidade. Certo, comandante. Não quero também tomar o seu tempo. Com certeza são essas atitudes que fazem a diferença, uma boa prestação de serviço a toda a comunidade. Infelizmente, o nosso dinheiro vai muitas vezes para locais onde não são tão necessários, como ADRs, SDRs e não sei mais o que Rs, e realmente carecem em instituições como a polícia, como a educação e a saúde. Obrigado, comandante. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador. Vereador José Fernandes, por favor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Prazer em conhecê-lo, Sargento Mac. Então, sargento, assim, eu já tenho amigos na Polícia Rodoviária Estadual de Campo Alegre. São pessoas muito comprometidas. Hoje elas não estão mais trabalhando, mas trabalharam muito, pela nossa região. Digo porque precisei várias vezes, de ajuda e todas as vezes fui bem assessorado por eles, vamos dizer assim. Todas as vezes que a gente tinha alguma reclamação, a gente ia lá e era bem atendido. E vindo numa situação que o senhor falou aí a respeito da serra, conheço muito bem essa serra, eu fui motorista de caminhão durante quase que 20 anos, então desci muitas vezes ali. O problema ali o senhor sabe muito bem o que é, que é a falta de sinalização. A gente sabe que essa serra, apesar de curta, para um caminhão que desce pesado, falta uma sinalização enorme ali, enorme. E o senhor sabe que nas curvas, que é onde acontece o acidente, teria que ter inúmeras placas dizendo que ali realmente é uma curva perigosa. Pelo fato de que caminhão, uma vez que você esquenta os freios, quem entende, sabe que você nunca mais vai segurar o caminhão, independente de se é numa curva, se é em reta, esquentou, já era. Eu acho que falta do Estado uma grande preocupação em relação à segurança das pessoas que transitam nessa BR. Semana passada até falei a respeito da SC 418, que eram 8 quilômetros que a gente está esperando a revitalização dela ser feita, e veio a calhar. Na época eu tive uma grande ajuda da Polícia Militar de Campo Alegre, uma grande ajuda. Todas as vezes que a gente bloqueou a BR lá para o bem, a gente foi bem atendido na época. Então eu só queria dizer assim que as pessoas dizem que vida não tem preço. A vida tem preço, sim. Eu falo disso de boca cheia. Pelo seguinte, porque se a vida não tivesse preço, eu tenho certeza que essa serra ali já teria sido revitalizada ou melhorada em termos de sinalização. Então, toda a vida que se perde, com certeza se tem um preço, que é o que o governo não fez pela segurança das pessoas que estão trafegando pela rodovia. E quero dizer assim que o seu trabalho é ótimo para a população. E espero que, de repente, eu não sabia da situação também, se a situação está desse jeito, eu também estou disponível a ajudar no que o senhor precisar. Muito obrigado. Vereador Fernando Vilichinski. Senhor presidente, mais vereadores,
Sargento Mac, eu gostaria de parabenizar o senhor, sua equipe. Eu, inúmeras vezes, já estive em loco acompanhando o trabalho, até porque eu também trabalho no jornal A Gazeta, e em várias oportunidades, à noite, de madrugada, vários horários, acompanhando algumas situações e vendo realmente o profissionalismo, a dedicação que todos do posto têm. Eu acho que, para a nossa região, nós temos que erguer as mãos para o céu pelo trabalho realizado aqui, de vocês. E também fico à disposição, quanto com o que for necessário aí, porque o trabalho que vocês realizam, eu falei isso esses dias do pessoal do SAMU, falo dos bombeiros, em muitas das oportunidades ninguém vem sorrindo para vocês. Está sempre com algum problema ou em situações bem piores, né? E vocês, com muita serenidade e profissionalismo, executam o seu trabalho, e muito além do que até o vereador Godoy comentou agora há pouco, da situação dos buracos, vocês realizam e fazem por amor à causa, né? por gratidão e amor à situação, à comunidade no geral. Então, meus parabéns, desejo cada vez mais sucesso para vocês, e que nossos governantes do Estado e federal, aí, seja o que for, também olhem mais por vocês, que é uma classe que realmente faz por merecer, tem ultrapassado aí uma fase bem complicada no nosso Estado, que esses atentados contra as delegacias e os policiais em si também. Então, desejo que isso também cesse o mais breve possível, que seja tomada uma decisão do comando em Florianópolis para que isso também se resolva, para que vocês possam trabalhar com tranquilidade, que é o que vocês merecem. Obrigado. Posso? Pode, por favor. Senhor vereador, com relação às placas de sinalização da rodovia, concordo em partes com o senhor. Porque, como eu falei anteriormente, há 2 anos a gente tem trabalhado com afinco para melhorar a sinalização, porque eu também sou uma pessoa que utiliza muito o trânsito na SC 418 e também na Serra Dona Francisca. E como usuário, facilita a gente verificar situações que, às vezes, atrás da mesa da minha sala, eu não conseguiria ver. Concordo que hoje está faltando iluminação. Concordo que está faltando hoje uma pista que tem na 376 de saída de veículos em alta velocidade. Só que a nossa serra ela não comporta pelo seu estado, que as curvas elas terminam em ribanceira. Porém, eu acho que falta talvez um pouco mais de apoio até político, através dos nossos governantes, da Assembleia, do Estado, em conseguir equipamentos melhores. Uma coisa que me interessa muito, eu nem citei aqui, mas que eu tenho muita vontade de ter e sinto uma inveja quando vejo passar na autopista, são aqueles painéis móveis que estão em cima daquelas carretinhas. Que se eu tivesse um painel daquele, que nem é muito, na faixa de R$100 mil, eu colocaria na frente do posto e avisaria nossos usuários que a serra está interditada. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum meio de... Eu, muitas vezes, já fui ali na pista, mas só que não tem como ter esse controle de avisar os usuários para eles fazerem uma rota alternativa, Corupá, ou aqui por Curitiba, ali por Tijucas do Sul. Nesse ponto, eu digo que é mais importante que até uma placa na serra. Por quê? O grande problema ali, e isso o senhor frisou bem, caminhoneiros, ontem, inclusive, teve um acidente, só que foi com veículo, caminhoneiros que não freiam, utilizam o freio motor. E daí o que acontece? Foi o que aconteceu com o ônibus. O ônibus da serra foi erro da pessoa, do motorista. Esquentou o freio, vidrifica e não funciona mais. E os caminhoneiros, o que está acontecendo? Primeira curva da serra na subida. Por que eles passam direto?
Está ali placa 4, 3, 2, 1, que uma dos itens ali fui eu que trouxe. Eu e minha equipe, quando eu falo eu, sou eu e minha equipe, que trouxemos ao DEINFRA, e o DEINFRA, em alguns pontos, eles acataram nossa solicitação, porque, como não somos engenheiros de tráfego, nós não temos um poder de determinar, mas temos um poder, como órgão fiscalizador, de informar. Só que eu acho que deveria, principalmente nessa primeira curva, ser feito um trabalho, e isso caberia daí aos senhores, cobrarem do DEINFRA e do Estado um estudo geológico, um estudo de viabilidade, de colocar defensas, de colocar algo mais reforçado do que tem hoje. As defensas que tem hoje não seguram o caminhão, tanto que descem direto, e cada descida na serra é 50, 60, 70 metros. Então, senhores, é crítico. Então, não depende só de nós, policiais rodoviários, depende dos senhores, como formadores de opinião, formadores, por ser uma casa de leis, de buscar, através de Campo Alegre, através de Joinville, de outras câmaras, uma forma de pressionar o governo do Estado a estudar um diferencial na Serra Dona Francisca. Eu conheço lá o trabalho, o senhor sabe disso, que eu já estive lá diversas vezes, e sabemos que realmente lá o senhor com a sua equipe conseguem fazer mais com menos lá. Às vezes fazer mais com nada. Essa conclusão eu cheguei lá. Vi lá a questão do berçário. Por causa disso, nossos cumprimentos, sargento. Nossos cumprimentos, né? Nossos parabéns. Nós já conversamos com o secretário de Segurança em relação ao César Gruba, já conversamos lá no gabinete dele. Em relação, eu expus para ele a situação contingente, né? Número reduzido em relação ao seu início, há 40 anos atrás. E eu quero aqui, em nome de todos os vereadores, lhe cumprimentar pelo trabalho que o senhor desenvolve lá junto com os seus comandados, né? Pela segurança que o senhor presta pela vida das pessoas lá, e dizer que pode ter certeza que nós continuaremos aí, vamos continuar nos empenhando para que aumente o efetivo, se implante algumas coisas lá, porque a gente viu lá a situação da compra de papel higiênico, uma série de coisas que comprado com o próprio dinheiro do próprio bolso. E a gente colocou isso lá na Secretaria de Segurança, lá para o Gruba, lá, que é nosso amigo, já esteve radicado em São Bento, já esteve aqui. E ele disse para mim, calma, vereador, calma que nós vamos ver o que nós podemos fazer por lá. Nós sabemos da situação. Ele fez a consulta na hora lá, ele tem facilidade para isso, né? E vamos esperar então que... Mas nós queremos desejar ao senhor e sua equipe, todos os seus comandados lá, continuem assim. Nós sabemos que as dificuldades que o momento oferece, então não é fácil, mas nós sabemos que vocês têm se transformado em 2, 3 na mesma hora, nós sabemos disso. Então, nossos cumprimentos, sargento. E lhe concedemos então, e lhe agradecemos, e receba do fundo do coração essa homenagem, né? Uma homenagem com muita responsabilidade que nós passamos aos senhores, por tudo que o senhor tem feito pela nossa região aqui. Pode fazer a sua consideração final e agradecemos a sua presença. Muito obrigado, sargento. Só para finalizar, novamente reitero meus agradecimentos ao senhor presidente e a todos aqui presentes. Nosso muito obrigado, e se precisar, espero que não precise, mas nosso telefone de emergência é 198. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Se houver anuência do plenário, a palavra ali não vai existir, mas eu vou prorrogar a sessão por não sei se vai ser o tempo suficiente. Nós temos aí o diretor-presidente Samaio, Fridolino Vandenbom, que se encontra presente para trazer algumas explicações em relação ao projeto de lei número 056. Se o plenário concordar,
senão não chamamos em outra oportunidade. Mas podemos 20 minutos, talvez, Fridolino, seria bom? Então tá, então... Senhor presidente, bom, já o plenário já anuiu. Eu acho que nós devemos... Poderemos ir aí desde as 6 horas hoje de tarde. Não, eu acho que uma questão de respeito à vinda dele. A mesa concorda plenamente com... Ele está aqui, ele veio aqui, Vossa Excelência pediu, né? E nós atendemos e seria deselegante da nossa parte dizer que retornasse em outra oportunidade. Mas antes de... Fridolino, por favor, pode usar a tribuna dessa Casa de Leis, né? Agradecemos sua presença e vamos também só colocar mais pessoas que estão nos acompanhando em suas casas. Elton Egger, Marlene Schurtes, Mary Lima, Inês Andruschechen, Ginter, Marcinha Schwalbe, Genésio Cristofolini, Mariceia da Silva de Carvalho, Valquíria Terezinha Assis, Hamilton Lacerda e Elisário Pires do Prado. Fridolino, por favor, sinta-se em casa. Os vereadores também poderão fazer alguns questionamentos em relação, para não pairar dúvidas em relação ao projeto 056. Por favor.